27 de janeiro de 2023. Um general de 4 estrelas da Força Aérea envia um memorando aos oficiais sob seu comando. No memorando, o general prevê que os Estados Unidos estarão em guerra com a China até 2025. Ele diz aos seus oficiais que eles precisam se preparar disparando um clipe em um alvo enquanto miram na cabeça. Prepare-se, pois pode precisar dessas habilidades antes do que imagina. O general Mike Minihan, chefe dos Estados Unidos, escreveu esse memorando, Comando de Mobilidade Aérea e obtido pela National Broadcasting Company News. Minihan comanda uma força de cerca de 500 aviões e 50 mil membros do serviço, com sua equipe sendo responsável pelo reabastecimento e transporte de aviões ao redor do mundo. Então ele não é um peixe pequeno na estrutura militar americana. Minihan pensa que taiwaneses, Estados Unidos e as eleições realizadas em 2024 fornecerão distração suficiente para o presidente chinês Xi Jinping finalmente lançar um ataque a Taiwan. E se esse ataque acontecer, Minihan acredita, os Estados Unidos não conseguirão evitar ser arrastados para um conflito massivo. Agora, acredite ou não no aviso que Minihan entrega, é inegável que as tensões estão aumentando entre os Estados Unidos e a China. O problema de Taiwan ainda paira pesado no horizonte, com o presidente Xi tendo notado a probabilidade da reunificação de Taiwan e China em seu discurso de Ano Novo de 2024. Talvez essa campanha de reunificação seja a faísca que acenda uma guerra total, como Minihan prevê. E se for, há apenas uma pergunta a responder. Qual é o plano da América para derrotar a China em um cenário de guerra total? É uma pergunta difícil de responder, pois o plano seria, sem dúvida, multifacetado e envolveria várias estratégias interligadas. Mas, antes de mais nada, o sucesso da América provavelmente dependeria de sua marinha e do controle de uma localização muito específica, o Mar do Sul da China. Como o nome indica, este mar fica ao sul da China. Ele mede 1,423 milhões de milhas quadradas, tornando-o um dos maiores mares do mundo. Também é uma das rotas comerciais mais importantes do mundo, com aproximadamente 3 trilhões de comércio transportado por navios passando pelo mar anualmente. Essa riqueza comercial torna o controle do mar muito atraente para a China, que há muito tempo afirma que possui a totalidade do Mar do Sul da China. Várias outras nações discordam, é claro, incluindo Vietnã, Malásia, Brunei e Filipinas, todas com costas que se abrem para o Mar do Sul da China. E essas costas são vitais. De acordo com o direito marítimo internacional, um país tem o direito de criar uma zona econômica exclusiva, ou zona econômica exclusiva, dentro de um mar ou oceano até 200 milhas náuticas de sua costa. O restante do mar ou oceano está sujeito ao direito marítimo. Nenhuma nação única pode controlá-lo. Contudo, a China tem buscado isso desenvolvendo sua linha de 9 traços. Também chamada de linha Yu, a linha de 9 traços é uma representação visual da quantidade do Mar do Sul da China que ela acredita possuir. Essencialmente, cobre toda a via navegável, com a linha englobando várias pequenas ilhas e rochas sobre as quais a China reivindica soberania territorial. É onde a regra das 200 milhas náuticas se aplica. Cada ilha e rocha teria um raio de 200 milhas ao seu redor, que, essencialmente, permite à China controlar o Mar do Sul da China através do estabelecimento de várias linhas de 9 traços. Por que os Estados Unidos deveriam focar no controle do Mar do Sul da China para vencer a China em guerra total? Não apenas a China está tentando fazer isso agora, mas no caso de uma guerra total, adotaria uma postura ainda mais agressiva em relação ao mar. Afinal, o controle não apenas permite que a China perturbe o comércio global, enquanto garante que mantenha aberta uma das suas próprias cadeias de suprimentos vitais, mas também proporciona acesso mais fácil a vários países que poderiam ameaçar a supremacia chinesa. Taiwan, Vietnã, Malásia, Filipinas e Brunei estariam todos em risco de ataque. Pior ainda para os Estados Unidos, eles teriam dificuldades para aproveitar suas relações com qualquer um desses países para lançar ataques próprios se a marinha chinesa controlasse o Mar do Sul da China. E há uma enorme vantagem estratégica para os Estados Unidos se também controlar essa via navegável. Isso corta a China de fontes vitais de energia.
Aproximadamente 2/3 das importações chinesas de gás natural liquefeito e 80% do seu petróleo passam pelo Mar do Sul da China. A China é dependente de ambos, pois tem meios relativamente limitados para produzir seu próprio gás e petróleo, razão pela qual importa a maioria de ambos. A presença naval dos Estados Unidos no Mar do Sul da China prepara o terreno para ataques à China e permite aos Estados Unidos perturbar a entrada de recursos valiosos em Pequim, um aspecto da sua estratégia de guerra que será ainda mais destacado mais adiante neste vídeo. Também vale a pena notar que Taiwan é tão beneficiário do Mar do Sul da China quanto a própria China. Em 2016, 90% do gás natural liquefeito de Taiwan passou por este corpo de água. Logo, o controle americano prejudica a China e reforça os aliados dos Estados Unidos em caso de guerra, razão pela qual os estágios iniciais da guerra provavelmente veriam um conflito naval completo entre os Estados Unidos e a China. O resultado dessa disputa definiria o cenário para toda a guerra, com os Estados Unidos provavelmente saindo por cima. Essa confiança em uma vitória pode não ser imediatamente aparente. A marinha chinesa é maior que a americana em volume de ativos. A Forbes destacou em 2021 que a Marinha do Exército de Libertação do Povo possui 355 navios de guerra de linha de frente, pelo menos do tamanho de uma corveta em comparação com a Marinha dos Estados Unidos, com 305 navios de linha. A Marinha da China parece ainda mais forte quando você adiciona pequenos barcos de patrulha e mísseis costeiros à equação. Esses aumentam seus números para mais de 400. No entanto, essas avaliações iniciais ignoram um ponto crucial. Embora ligeiramente menor em ativos, a frota americana desloca 4,5 milhões de toneladas de água, cerca de 2 vezes a da Marinha da China. Isso se aplica nos Estados Unidos, tendo navios muito maiores, que vêm com a vantagem de defesas superiores e armamentos mais pesados. Em teoria, toda a frota dos Estados Unidos tem um poder de fogo massivo. Sua combinação de mísseis lançados por navios e submarinos atinge 10.196. Adicione mísseis antinavio à mistura, e o número se aproxima de 10.500. Então temos os porta-aviões. Os Estados Unidos têm 11 deles, cada um capaz de transportar cerca de 90 aeronaves para os 2 da China. Esses porta-aviões serão uma parte crucial da campanha naval, pois os jatos que decolam deles não só permitirão aos Estados Unidos atacar melhor os navios da China, mas também possibilitarão ataques ao continente. Ainda assim, este período inicial da guerra é o que provavelmente verá o maior número de baixas. Isso porque os combates no Mar do Sul da China provavelmente ocorrerão em conjunto com uma tentativa de invasão chinesa em Taiwan. Conforme observado pelo general Minahan em seu memorando de 2023, o anseio da China por Taiwan provavelmente motivará a participação dos Estados Unidos no conflito. Curiosamente, os Estados Unidos nunca se comprometeram totalmente com a defesa de Taiwan se enfrentar um ataque da China. Os dois não têm relações diplomáticas oficiais, embora tenham uma forte relação não oficial, já que os Estados Unidos geralmente tentam não abalar muito o barco em termos da reivindicação da China sobre a ilha. Mas, apesar dessa relação ser não oficial, as chances são de que os Estados Unidos virão em auxílio de Taiwan. O presidente Joe Biden disse tanto em maio de 2022 ao falar para o 60 Minutes, simplesmente respondendo sim quando perguntado se os Estados Unidos estavam dispostos a se envolver militarmente para defender Taiwan. Embora esses comentários tenham sido um pouco retratados desde então, eles revelam o pensamento da América sobre a ilha. Afinal, tomar Taiwan não apenas daria à China uma posição tática-chave através da qual poderia expandir seus interesses no Mar do Sul da China, mas também entregaria o controle do Estreito de Taiwan, bem como o controle sobre uma ilha que fabrica 60% dos semicondutores do mundo. Os Estados Unidos não podem permitir que isso aconteça. Mas na frente estratégica, a China ter que dedicar parte de seus recursos navais para uma invasão de Taiwan jogaria a favor da América. A localização geográfica de Taiwan também auxiliaria os Estados Unidos, pesadelo para a invasão chinesa. Embora tenha apenas 110 milhas de largura, o Estreito de Taiwan é assolado por ventos fortes, ondas poderosas e nevoeiro quase o ano todo.
Na verdade, o Centro para a Segurança Marítima Internacional disse que o vento atinge o nível 6 na escala de Beaufort por 156,3 dias do ano, classificado como uma brisa forte entre 22 e 27 nós, capaz de gerar ondas de até 13 pés. Navegar com uma força invasora para Taiwan não é uma perspectiva simples por causa dessas condições. A China seria forçada a tentar criar um bloqueio aéreo e naval combinado ao redor de Taiwan como parte de sua tentativa de invasão. As condições difíceis no Estreito de Taiwan retardariam seus navios de transporte de tropas, tornando-os alvos tanto de mísseis taiwaneses quanto de mísseis antinávio lançados tanto de navios quanto de caças. Mesmo que a China consiga garantir uma rota para Taiwan, enfrentaria então enormes problemas devido à geografia da própria ilha. Para começar, a ilha tem muito poucos portos de águas profundas e praias que o Exército de Libertação do Povo poderia usar para permitir a entrada de uma grande força de desembarque. O Conselho de Relações Exteriores sugere que existem apenas 7 portos viáveis, 3 a oeste, 2 ao norte e mais 2 no nordeste, para a China usar. Todos provavelmente seriam destruídos por Taiwan, bem como protegidos com minas submarinas, se a liderança da ilha acreditasse que a China estava prestes a desembarcar tropas. Quanto às praias, o Conselho de Relações Exteriores observa que a costa leste de Taiwan é delimitada por penhascos íngremes, com os principais centros populacionais da ilha sendo acessíveis apenas por passagens estreitas através desses penhascos. O exército taiwanês bloquearia essas passagens e potencialmente as destruiria se necessário, tornando uma invasão pelo leste praticamente impossível. Isso limita as praias ocidentais, na maioria delimitadas por águas com menos de 50 pés de profundidade. Não é ideal para o desembarque do grande volume de tropas chinês necessário para uma invasão terrestre completa. Adicione a necessidade de manter quaisquer tropas em terra abastecidas com recursos adequados, como munição e suprimentos médicos, e a China provavelmente seria atraída para uma guerra de atrito dentro de Taiwan que beneficiaria a abordagem naval da América. Isso não quer dizer que os Estados Unidos teriam carta branca para atacar a marinha da China no Estreito de Taiwan. Ainda teria que lidar com uma presença naval significativa no Mar do Sul da China, bem como a possibilidade de mísseis serem disparados contra seus navios a partir do continente chinês. Há também a questão das ilhas artificiais da China no Mar do Sul da China a considerar. Em março de 2022, o The Guardian relatou que o Exército de Libertação do Povo havia militarizado completamente um trio de ilhas no mar, equipando-as com sistemas antiaéreos e antinávio, que podem atacar a marinha americana e jatos de combate, além de equipamentos de interferência e lasers. Todas essas ilhas estão próximas às Ilhas Spratly, que são um conjunto de cerca de 150 rochas e pequenas ilhas situadas entre o Vietnã e as Filipinas, e elas fornecem à China capacidades de ataque estendidas no Mar do Sul da China. Então, enquanto uma parte da marinha chinesa estaria dedicada ao assalto a Taiwan, uma parte da marinha dos Estados Unidos teria que lidar com essas ilhas. Mesmo assim, é provável que os Estados Unidos sairiam por cima. Isso é pelo menos de acordo com o Naval News, que relatou um jogo de guerra simulando uma invasão chinesa em Taiwan, que o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais realizou em janeiro de 2023. Esse jogo de guerra, que foi simulado para acontecer em 2026, resultou na China perdendo cerca de 90% da sua frota anfíbia, incluindo 160 aeronaves e 52 navios de guerra de superfície. Em contraste, os Estados Unidos perderiam um par de porta-aviões, até 20 navios de guerra e entre 200 e 400 aviões. Ambos os lados sofreriam pesadas baixas durante o combate, com mais de 10 mil para a China e mais de 3 mil para os Estados Unidos, mas seria a América que sairia por cima. Mas, enquanto isso, cobre a estratégia naval inicial que os Estados Unidos provavelmente empregaria. Também tem outra grande arma em seu arsenal: suas bases militares. Se você assistiu a algum dos nossos outros vídeos, deve saber que os Estados Unidos têm 750 bases militares em 80 países ao redor do mundo. Essas bases são representativas da abordagem da América para exercer sua influência global.
Ao contrário de tentar dominar e colonizar outros países, como muitos impérios passados, os Estados Unidos tentam forjar alianças com o maior número possível de nações, enquanto também as tornam sutilmente dependentes da presença militar americana. Essa abordagem beneficiará muito em uma guerra contra a China. Para ser um pouco mais específico, os Estados Unidos investiram pesadamente na instalação de bases militares ao redor da China. Só o Japão abriga 120 dessas bases, que juntas hospedam 53.713 soldados americanos. A Coreia do Sul não está muito atrás. Tem 73 bases e 26.414 soldados instalados. Há também a Austrália, com 7 bases e 1.085 soldados, além de uma base em Guam e outra nas Ilhas Marshall. Ainda mais perto da China estão as bases que estão em processo de instalação nas Filipinas. Em abril de 2023, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos publicou um comunicado sobre o Acordo de Cooperação de Defesa Aprimorada entre América e Filipinas. Esse acordo incluirá a construção de 4 novos locais: Aeroporto Lalo em Cagayan, Base Naval Camilo O Silas em Santa Ana, Ilha Balabag em Palawan e Camp Melchor de la Cruz em Gamo, que coletivamente fornecem aos Estados Unidos uma maior presença militar no Mar do Sul da China. Essas bases serão vitais para o plano de guerra da América. Por exemplo, as bases no Japão permitiriam aos Estados Unidos canalizar tropas, navios e aviões para o Mar do Sul da China, mas também poderiam permitir que construísse um bloqueio naval no Pacífico para se proteger. A China pode ponderar enviar parte dos seus 61 submarinos para os Estados Unidos para atacar o continente americano. Mesmo que não chegue tão longe, ainda poderia atacar Guam, as Ilhas Marshall, ou as bases no Japão e na Coreia do Sul com mísseis e guerra naval. Os Estados Unidos contrariariam isso estabelecendo uma linha direta entre si e o Japão, permitindo que consistentemente canalizassem tropas em direção à China. Combinado com os confrontos navais no Mar do Sul da China e no Estreito de Taiwan, provavelmente esticaria a marinha da China a tal ponto que ela não seria capaz de lidar com o que acabaria sendo um ataque combinado de várias frentes. A China pode danificar algumas bases americanas com mísseis, mas os Estados Unidos provariam ser igualmente hábeis em defender essas bases enquanto empurram a China para trás. Provavelmente, essas bases ajudariam os Estados Unidos a aprisionar a marinha da China no Mar do Sul da China, além de servir como uma barreira protegendo o Oceano Pacífico que impediria a China de lançar um ataque concertado no continente americano. Também não podemos subestimar a importância das bases americanas fora do Pacífico. Pegue suas bases no Kuwait e na Arábia Saudita, por exemplo. Apesar de pequenas, as 20 bases comportam apenas cerca de 2.500 soldados. Elas permitem aos Estados Unidos atuar no Golfo Pérsico. Aproximadamente metade do petróleo comprado pela China é do Golfo Pérsico, principalmente da Arábia Saudita. É possível que os Estados Unidos possam convencer a Arábia Saudita a limitar os fornecimentos para a China, causando mais danos à sua indústria e infraestrutura, embora isso não seja uma tarefa fácil. Afinal, a China é o maior cliente de petróleo da Arábia Saudita. Convencer o país a cortar uma relação lucrativa exigiria dos Estados Unidos a se comprometer novamente com uma relação mais forte com a Arábia Saudita. Isso pode envolver uma postura mais ativa sobre os interesses de segurança sauditas, como aprovar mais vendas de armas. Talvez isso seja um tiro longo, mas é um exemplo de como a América pode tentar usar suas bases em outros países para impactar a China fora de envolvê-los diretamente na guerra. Mesmo um pequeno acordo, como uma sanção ao petróleo saudita para a China, poderia causar problemas para Pequim. Adicionando a possibilidade de uma presença naval americana ampliada no Golfo Pérsico, percebe-se como a estratégia dos Estados Unidos de fortalecer laços com aliados externos beneficiaria em um conflito contra a China. Permanecendo no tópico de alianças, os Estados Unidos têm uma aliança bastante importante que também poderiam usar contra a China. É a adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os Estados Unidos são um dos principais membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte e, como seus demais membros, estão cobertos pelo artigo 5 do Estatuto da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Este artigo afirma que um ataque ao território de um membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte é considerado um ataque à
todos os membros, formando essencialmente a espinha dorsal da estratégia de defesa coletiva da organização. Há duas formas como os Estados Unidos poderiam usar sua adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte contra a China. A primeira é usar a participação como o dissuasor que se pretende ser. Em outras palavras, isso poderia ser pendurado sobre a cabeça da China, ao ponto de Pequim reconsiderar quaisquer ataques que poderia ter feito em solo americano. Crucialmente, isso impediria a China de atacar o continente americano, embora seja importante ressaltar aqui que isso não protegeria as bases ultramarinas do país. Cada base é controlada pelos militares dos Estados Unidos e a terra em que se encontra é o território soberano do país anfitrião. Portanto, um ataque a uma das muitas bases da América em Osaka, por exemplo, não acionaria o artigo 5 da Carta da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ainda assim, ter esse dissuasor em posição restringiria ainda mais a China a uma guerra naval focada no Mar do Sul da China. O segundo uso entra em jogo se a China atacar os Estados Unidos. O artigo 5 é acionado e a China de repente se vê enfrentando uma guerra com 32 países, incluindo os Estados Unidos. A maioria desses são países europeus, com seu compromisso coletivo com a causa potencialmente útil para forçar a China a lidar com uma guerra em duas frentes. Enquanto os Estados Unidos atacam via Indo-Pacífico com a ajuda de seus parceiros lá, seus aliados europeus poderiam lançar ataques navais do Oeste, navegando pelo Oceano Austral e Oceano Índico para alcançar a China. Essa rota levaria esses aliados a países como Austrália, Indonésia e Malásia, antes de seguir para o Mar do Sul da China, todos aliados americanos ou países que têm queixas com a China e, portanto, seriam mais propensos a ajudar. Portanto, o acionamento do artigo 5 poderia ter o mesmo resultado que uma decisão chinesa de não atacar o continente dos Estados Unidos em absoluto. Ainda fica confinado no Mar do Sul da China. Com o artigo 5 ativado, ele enfrenta uma força naval que sobrecarregaria seus navios rapidamente. Claro, o contraponto a isso é que a China tem suas próprias alianças. Ela pode convocar a Coreia do Norte, Rússia e Irã para lutar em seu nome, o que poderia, por sua vez, desencadear uma guerra mundial. Esse é um risco que os Estados Unidos teriam que fugir se fossem atacados em seu território. Francamente, seria quase inevitável, com a única saída sendo se os aliados da China escolhessem não defendê-la por medo de enfrentar retaliação das forças combinadas da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, vamos supor por agora que a China está sozinha em sua luta. Independentemente de a Organização do Tratado do Atlântico Norte entrar na batalha ou não, o próximo aspecto da estratégia americana se concentraria no lado industrial da guerra. Será necessário manter o fluxo de armas e equipamentos para sustentar uma campanha prolongada contra a China. Isso pode ser um problema. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais deixa isso claro em sua análise dos resultados de vários jogos de guerra que realizou, focados em um grande conflito regional entre os Estados Unidos e a China. Verificou-se que o uso de munições americanas nesta guerra provavelmente superará os atuais estoques dos Estados Unidos. Departamento de Defesa, fim da citação, com o risco dos mísseis de longo alcance do país serem guiados com precisão. A pior parte? O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais prevê que os Estados Unidos esgotariam eles em menos de uma semana. O relatório, que foi publicado em 2022, afirma que a atual base industrial da América não tem a capacidade de sustentar uma grande guerra. Em resumo, enquanto os Estados Unidos possuem extensos arsenais de munição, não têm os acordos industriais necessários para reabastecer consistentemente esses arsenais se eles forem esgotados. A China, por outro lado, pode ter essa capacidade. A Foreign Policy notou, em julho de 2022, que a China está comprando sistemas de armas de alta tecnologia 5 a 6 vezes mais rápido que os Estados Unidos. Muito disso se deve à base de fabricação do país, que é estatal e entraria em superprodução no caso de uma guerra com os Estados Unidos. Um problema específico destacado pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais vem dos mísseis antinávio de longo alcance. Nas simulações de guerra dos Estados Unidos, gasta-se 450 desses mísseis na primeira semana de um conflito centrado em Taiwan. Isso esgota todo o inventário americano,
com o problema sendo agravado pelo fato de que leva 2 anos para produzir um desses mísseis. Dado que os Estados Unidos só encomendaram 88 deles em seu orçamento de 2023, o déficit viria rápido, e isso afetaria as perspectivas da América em uma guerra de longo prazo. A estratégia dos Estados Unidos de bloquear a marinha da China no Mar do Sul da China seria uma das estratégias que usa para superar esse problema. Sim, os Estados Unidos ainda teriam o déficit, mas ao impedir que petróleo, gás e suprimentos cheguem à China, também retardaria severamente as capacidades de produção de Pequim. Isso por si só pode não ser suficiente, com a América também tendo que se concentrar em aumentar a produção para manter seus navios e aviões abastecidos, uma perspectiva cara e que exigiria preparação agora para garantir que os Estados Unidos estão prontos para a guerra no futuro. Ainda assim, como Cissis observa, a guerra na Ucrânia nos ensinou que uma guerra moderna será uma guerra da indústria. Superar o oponente simplesmente tendo mais armas e a capacidade de reabastecer as munições usadas será fundamental. Aumentar a produção doméstica, desacelerar a produção chinesa e possivelmente trabalhar com aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte para manter os níveis de estoque por um período mais longo seriam todas chaves para uma vitória americana. Agora, vamos supor que o plano tenha funcionado a favor da América até agora. Ela consegue tomar o Mar do Sul da China e o Estreito de Taiwan, defendendo Taiwan no processo, e estabeleceu uma barricada naval ao redor da China com a ajuda dos seus aliados do Indo-Pacífico e da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A China, incapaz de convencer a Rússia, a Coreia do Norte e o Irã a lutarem contra a força combinada da Organização do Tratado do Atlântico Norte e das forças do Indo-Pacífico, fica com uma escolha: rendição ou continuar lutando. Suponhamos que Xi opte por continuar a luta. Afinal, 2017 o viu proclamar que, cito, "Ninguém deve esperar que engolamos o fruto amargo que é prejudicial à nossa soberania, segurança ou interesses de desenvolvimento." Fim da citação. Em outras palavras, a rendição não está em jogo porque Xi não permitirá que ninguém, além dele mesmo, controle a China. Então, ele se prepara para a invasão das forças americanas. Quais seriam os desafios geográficos que os Estados Unidos enfrentariam nessa arena? Primeiramente, uma invasão terrestre provavelmente está fora de questão. As únicas nações potencialmente amigáveis que fazem fronteira com a China são a Índia e o Vietnã. Nenhum deles deseja que suas terras sejam usadas pelas forças americanas para uma invasão ao continente chinês, provavelmente afastando os Estados Unidos de lançar uma invasão costeira através dos mares do sul e do leste da China. O último pressupõe que os Estados Unidos têm passagem segura garantida por sua aliança com a Coreia do Sul e que a Coreia do Norte não está ativamente tentando impedir que a marinha dos Estados Unidos passe. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. As fronteiras internas da China são mais difíceis de ultrapassar do que as costeiras. As montanhas atuam como divisões naturais entre a China e seus vizinhos. Essas cadeias incluem os Himalaias, ao longo dos quais a linha de controle real se estende e através da qual os Estados Unidos teriam que navegar se quisessem invadir via a Índia. A fronteira de 595,4 quilômetros entre China e Paquistão abriga as Montanhas Karakoram, uma das maiores cadeias montanhosas do mundo. Há também a Cordilheira Tian Shan, que atravessa a fronteira entre a China, o Cazaquistão e o Quirguistão a considerar. Mesmo que os Estados Unidos tivessem a opção de invadir pelo oeste, provavelmente prefeririam a rota costeira leste devido à dificuldade inerente em atravessar essas cadeias montanhosas. Também é notável que 60% da população da China vive em 22% do seu território, com a maioria dos principais centros populacionais estando em uma faixa de 600 milhas de largura ao longo das costas leste e sul. Isso inclui Pequim, que fica ao nordeste. Os Estados Unidos visariam garantir uma linha direta através da costa, sendo Pequim o alvo prioritário, enfrentando o bombardeio da Força de Mísseis de Defesa Costeira do Exército de Libertação do Povo ou Comando de Defesa Marítima e Fluvial. Atuando como principal defesa da China contra invasões costeiras, o Comando de Defesa Marítima e Fluvial mantém uma gama de sistemas de mísseis de cruzeiro antinávio, que disparam mísseis de curto e médio alcance.
No entanto, uma campanha prolongada no Mar do Sul da China pode ter esgotado os mísseis de médio alcance disponíveis na China, deixando-a a depender de mísseis de curto alcance para retardar o avanço americano. A China também pode tentar contar com a artilharia costeira para causar algum dano. Embora substituídos em grande parte por sistemas de lançamento de mísseis do Exército de Libertação do Povo, a Air University indica que Pequim pode optar por reinstalar os sistemas desatualizados para obter defesas extras. Adicione artilharia antiaérea e sistemas de radar à mistura, e a China tem uma defesa costeira capaz, embora certamente não avassaladora. O problema para Pequim é que se os Estados Unidos tomarem o Mar do Sul da China, isso significará que eles terão muito tempo para se preparar. Manteria seu bloqueio enquanto garante que seus porta-aviões sejam reabastecidos com aviões, munição e combustível. O mesmo vale para seus navios. As muitas bases que os Estados Unidos mantêm no Japão, Coreia do Sul e Austrália serão todas usadas para reabastecer, reequipar e eventualmente servir como ponto de lançamento para um ataque concertado e colaborativo projetado para sobrecarregar as defesas costeiras da China. Supondo que o ataque funcione, os Estados Unidos poderiam começar a enviar tropas para a China. No entanto, provavelmente tentariam evitar um combate terrestre direto com o Exército de Libertação do Povo. Embora os soldados americanos provavelmente estejam melhor equipados do que a infantaria chinesa, eles ainda teriam que enfrentar um exército que os supera em cerca de 707 mil membros ativos. Mesmo adicionando reservistas em ambos os exércitos, isso levaria o Exército de Libertação do Povo a ter mais de 2,5 milhões de soldados, contra pouco mais de 2 milhões da América. Longe de ser impossível, mas os Estados Unidos também estarão em uma posição onde não precisam se envolver em uma guerra terrestre direta. É mais provável que se concentre em eliminar as defesas costeiras da China para que possa posicionar seus porta-aviões fora da costa e ao alcance de Pequim. Então, a Força Aérea dos Estados Unidos coordenará com as tropas terrestres para eliminar alvos militares chineses, facilitando o avanço das forças terrestres. Já enfraquecida pela batalha naval, na qual empregou aeronaves para tentar combater a Força Aérea dos Estados Unidos, a China descobre que sua infantaria não é capaz de deter o ataque americano. Ainda assim, há um trunfo que o presidente Xi teria na manga: a opção nuclear. Acredita-se que a China tenha o arsenal de armas nucleares que mais cresce no mundo, com estimativas atuais sugerindo que ela tem 500 ogivas em estoque, com mais a caminho. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos acredita que pode ter até 1.000 até 2030, e terá desenvolvido um arsenal de 1.500 até 2035. Isso a colocaria em paridade com os Estados Unidos, que tem 1.419 ogivas estrategicamente implantadas de acordo com a Associação de Controle de Armas. A pergunta final é simples. O presidente Xi usaria essas armas nucleares se acreditasse que a China estava prestes a ser dominada pelos Estados Unidos? É difícil dizer sem dúvida. Como aponta o Instituto Naval dos Estados Unidos, a China afirmou repetidamente que nunca será o primeiro país a usar armas nucleares em um conflito. Isso sugeriria que, enquanto os Estados Unidos se manterem com armas convencionais, sem razão para mudar se a guerra seguir o plano, então Xi não acionaria o botão. Ainda assim, seria um erro assumir que Xi manterá essa política em uma crise. Ao apertar o botão nuclear, ele sabe que mergulharia tanto os Estados Unidos quanto o seu próprio país em um cenário infernal. Ele estaria disposto a ir tão longe para evitar uma derrota chinesa? Conte para a gente o que você acha nos comentários, tanto sobre a capacidade da China de usar suas armas nucleares, quanto sobre o plano que os Estados Unidos têm para derrotar o Exército de Libertação do Povo. Há alguma falha neste plano? A Marinha dos Estados Unidos supera a Marinha Chinesa? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Obrigado por assistir e cuide-se por aí.